não é algo simples, nem fácil de aprender. Estou mostrando para vocês a importância da gente aprender a estudar o firmware. Eu vou dar um exemplo para vocês na aula de hoje, tá? Mas antes de eu mostrar o exemplo, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vou contar uma história de um problema que eu tinha, perfeito? Então, o que aconteceu? Foi esse ano, inclusive, o negócio é novo. A gente foi pro dinamômetro, a gente calibrou o motor, era um dos protótipos da Endurance, o AJR5, tá? A gente foi lá, calibrou o motor, tudo certo. A gente fez esse projeto em parceria com a Giafone, tá? Então os caras têm uma estrutura fenomenal de dinamômetro. A gente conseguiu fazer a calibração toda no detalhe, tudo certinho, tá? A gente trabalha em parceria com eles, então ficava um engenheiro deles operando o dinamômetro, a gente calibrando junto com eles. Eles têm muita experiência com esse motor, certo? E a gente tem experiência com o Motec. Então, esse é um exemplo de parceria que eu sempre falo para vocês. Foi um modelo de negócios que eu optei para mim. Ao invés de eu querer, não, então eu vou trabalhar com motor, vou fazer chicote, vou entregar a calibração. Eu falei, eu vou trabalhar só com a eletrônica e fazer boas parcerias com a galera que já trabalha na preparação de motor, beleza? Dica que eu já tinha dado antes no 636, beleza, galera? E daí, o que aconteceu? Então, a calibração estava muito bem feita, perfeito? Só que eu vou contar para vocês uma estratégia que a gente usou. Por quê? A gente estava com algo que acontece em todos os projetos, com tempo apertado, beleza? O prazo estava muito apertado. Porque assim, só para vocês entenderem, tudo isso foi antes da pandemia, tá? Antes da pandemia estourar no Brasil. Então, para a data da primeira corrida, que era prevista, que acabou não acontecendo, a gente estava com um prazo apertadíssimo. Então, qual que foi a estratégia? A gente precisava fazer o chicote, a gente precisava calibrar o motor, a gente precisava instalar o chicote no carro, tinha muita coisa para ser feita, a gente precisava importar material. Quando a gente pega um projeto grande desse, qual que é a minha estratégia de estoque? Outro ponto que eu já falei aqui para vocês. Eu tenho o básico na empresa, perfeito? Algo que, se eu precisar fazer um chicote amanhã, eu já consigo fazer. Fio, termo, alguns conectores. Agora, outros conectores mais caros, com mais detalhes, eu evito deixar em estoque, porque às vezes você compra e fica 3 meses, 6 meses parado, certo? Principalmente com o dólar subindo, né? Então, não só subindo, dólar instável do jeito que está. Então, a minha estratégia é justamente essa, beleza? Então, o que eu fiz? Eu conversei com o pessoal, falei assim, olha, eu acho que a gente faz o seguinte, vamos começar pelo chicote. Começamos pelo chicote, fizemos o chicote. Só que o motor não estava pronto para ser calibrado, porque o pessoal estava desenvolvendo um motor novo, estava chegando as peças e tudo mais, eles estavam em desenvolvimento ainda. E a gente terminou o chicote, certo? Aí entra uma sacada legal quando você vai trabalhar nesses projetos em parceria. Eu falei, não posso ficar esperando o pessoal terminar o motor para a gente ir calibrar e depois testar as coisas no carro. Porque, galera, o que a gente estava fazendo era além do que a calibração do motor. Não era só o chicote do motor. Tinha o chicote do carro inteiro. Tem DRS, tem o Dash, tem PDM, tem ECU. O chicote da ECU a gente divide em 2. Chicote interno, chicote do motor. É muita coisa mesmo. Então, qual que foi a estratégia? Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte. A gente vai na oficina de vocês, vamos fazer o carro pegar e funcionar com o motor do ano passado, porque do ponto de vista de sensores e atuadores é tudo igual. Tinha diferença no motor? Muita diferença, certo? Diversas diferenças entre o motor do ano passado e o motor desse ano, perfeito? Só que diferenças que vão afetar a calibração? Com certeza. Só que eu não estava preocupado com isso, eu não tinha desenvolvido a calibração ainda.
A gente foi na oficina para quê? Para finalizar o chicote, testar todo o chicote, toda a elétrica do carro, o dash, todos os sensores e funcionar o motor em marcha lenta e, se possível, trocar as marchas com o carro no cavalete, perfeito? Esse foi o nosso objetivo, tá? E pessoal, a gente foi praticamente com o chicote pronto, entre aspas, e a gente ficou 2 semanas lá para a gente finalizar a instalação completa, porque às vezes você vai lá, muitas das vezes a gente não vai com o chicote pronto, a gente deixa para montar o conector lá para a gente fazer um ajuste fino do tamanho e assim por diante. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Até chegar no detalhe do problema que aconteceu. A gente fez o carro funcionar com o motor antigo, tava tudo beleza. Daí explodiu a pandemia. Tanto que a gente foi de avião e a gente voltou de carro, né? Porque tava assim, ó, aquela loucura. E foi um dos dias mais loucos da minha vida, porque não tinha ninguém na estrada, um negócio absurdo. A gente voltou do Rio Grande do Sul para São Paulo sem nada de trânsito. E aí ficou parado por conta da pandemia. Depois de alguns, sei lá quantas semanas, a gente foi na Giafônica em São Paulo para calibrar o motor. Calibramos o motor e aí a gente usou um chicote de dinamômetro, tá? Um chicote bem mais simples, com materiais mais simples, mas para calibrar o motor, beleza? Motor calibrado, eles iam mandar o motor lá para o sul e a gente, depois que eles instalassem o motor, a gente ia voltar para o sul para pegar aquele arquivo que estava no carro com tudo funcionando e jogar uma parte daquele arquivo que era só a calibração do motor, tá? Então, ó, só para exemplificar para vocês, eu estou com um arquivo aberto. Tem muitas coisas, por exemplo aqui, ó, a parte de shift request, de gear shift, a parte de controle de tração, muitas coisas aqui. E na verdade a grande maioria das coisas não está atrelado só à calibração do dinamômetro, perfeito? Então o que acontece? A gente deixou a base pronta, fizemos o dinamômetro e fomos lá para jogar a calibração do dinamômetro da parte de motor para dentro do arquivo do carro, que estava tudo funcionando, beleza? Show de bola. O motor funcionou, tudo beleza. E o que estava acontecendo? O motor estava funcionando na lenta, mas quando ele ia pisar para acelerar, o carro morria. Daí ligava o motor, esperou esquentar, o motor estava funcionando na lenta, dava um toquinho no acelerador para acelerar o motor apagava, certo? E aí eu quero mostrar para vocês como que a gente deve fazer, o passo a passo para fazer, para olhar o login desse problema, perfeito? Entender o que está acontecendo no login, beleza? E daí a gente ir para o arquivo da ECU, tá? Então, entendemos o problema, tá? Ó, problema na verdade a gente já sabe. Pisa no acelerador, o motor apaga. Por que que isso está acontecendo? Vamos tentar identificar por quê. Depois de identificar por quê, a gente vai pro arquivo de calibração e tentar entender o que que a gente precisa fazer. Beleza? Então, acompanhe comigo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um datalog em aberto, tá? E olha só como é importante, ó, mostrar para vocês, ó o comentário que tinha aqui, ó. Deixa eu só ver se a minha câmera tá num lugar bom. Galera, eu vou mudar para ficar melhor aqui para vocês. Eu acho que agora fica melhor. Deixa eu ver se ficou melhor. Só para garantir que tá tudo certinho aqui, eu passo para vocês. Beleza, aí ficou bom. Então, olha o que a gente tem aqui, tá?
Pegou, comentário, morreu quando acelerou, e olha aí a data, ó, 2/5, tá? Então foi dia 2 de maio desse ano, perfeito? Tá aqui o login, ó. Então o que a gente vê, ó? Aqui o motor pegou 3 vezes, ó. O que eu tenho aqui, ó? Rotação do motor. Ó, o motor pegando e funcionando na lenta aqui em 1600 RPM, depois ele apagou, tá? Depois aqui de novo ele apagou, e depois aqui, ó, ele acelerou um pouco e morreu, tá? Primeiro ponto, tá? O que a gente tem na tela aqui? Rotação do motor em amarelo, beleza? E aqui a gente tem o pedal do acelerador, tá? Então essas duas primeiras vezes que ele apagou, não foi que ele morreu porque acelerou, porque ele não acelerou, ó. O pedal aqui, ó, em 0%, beleza? Agora, aqui sim, ó, tá vendo que a gente tem 3 bombadas no acelerador aqui, ó, e a gente vê o motor apagando aqui, ó, quando tá acelerando. Então, aqui a gente vê que é exatamente o que eu tinha falado para vocês. Então, não adianta a gente olhar o login aqui, porque aqui não tem o problema, ele não estava acelerando. Então, vamos focar exatamente nesse ponto aqui, tá? Então, a gente vê aqui, ó, até que na primeira acelerada, ele acelerou, o motor respondeu, ele acelerou, o motor respondeu, daí ele veio aqui e quando ele acelerou aqui, ó, o motor apagou. Beleza? O que vocês acham que a gente deve fazer aqui, galera? O que a gente... Quando acontece um problema desse, qual a melhor linha de raciocínio para a gente seguir, para a gente buscar resolver esse problema? Vamos ver o que vocês falam. Na verdade, eu já vou dar um atalho para vocês, tá? Uma dica, eu já falei no 636, mas eu vou ressaltar de novo. Tá vendo como isso aqui é um problema simples, tá? O que eu quero dizer? Ó, o carro acelera, apaga. Não é um negócio assim, cara, quando eu tô andando numa condição, o motor tá apagando e não acontece sempre, não. É um problema repetitivo. Sempre que a gente fazia isso, acontecia. E esses problemas, eles são, entre aspas, mais fáceis. Por quê? O pepino é quando você não consegue reproduzir. Às vezes o cliente fala para você, olha, eu tô com um problema aqui que o motor dá uma amarrada a 4.000. Daí você testa, não está amarrando. Isso são problemas cabeludos, digamos assim. Por quê? Porque se você não tem no login e se você não consegue reproduzir, é um negócio que acontece uma vez ou outra, fica complicado, né? Porque daí você vai ficar meio que sem base. Então, um dos pontos chaves de você avaliar quando tem um problema é o seguinte, acontece sempre? E nesse caso, estava acontecendo sempre, né? Então vamos ver o que a galera falou aqui, ó. Thiago Dias falou ver o map. Então, vamos ver o map? Vamos adicionar o map aqui, tá? Vou adicionar inclusive junto do pedal aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha o map aí, galera. Então, o map está oscilando aqui na lenta, beleza? A rotação também não está muito estável, beleza? Tá aqui como o map variou quando ele pisou no acelerador. E aí, o que vocês dizem? Alguma conclusão olhando o map? Vamos ver o que mais a galera falou. Olha o map. Pressão de combustível. Vou jogar pressão de combustível aqui para vocês. Tá aqui, ó. Pressão de combustível. Dá um tempinho aí para vocês analisarem. O que mais vocês falaram? Correção por temperatura. Olha o lambda. Vamos ver o lambda.
Antes de pôr o lambda aqui, eu vou falar como que eu gosto de pensar, tá? Galera, isso aqui eu já falei no 636 também, mas é uma linha de raciocínio que ajuda demais a gente a identificar problemas, tá? Pensa sempre na tríade do motor a combustão ciclo Otto: ar, combustível e ignição. Se o motor está morrendo, alguma coisa nesses três pilares não está certo, beleza? Ar, combustível e ignição. Qual é a dica que eu passo para vocês? Quando a gente for olhar ar, combustível e ignição, vamos sempre olhar em primeiro lugar, essa dica é importante, o mais básico de cada um. O que eu quero dizer com o mais básico? Na verdade, eu não me expressei bem aqui. A palavra básico não é o mais certo. Vamos olhar a cadeia final de ar, combustível e ignição. O que eu quero dizer? Tá? Olha só. Quando a gente fala em combustível, quais variáveis eu posso analisar o combustível? Analisar a parte de combustível, parte de gerenciamento de combustível. Ó, tem várias. Uma delas a galera já falou aí, ó, pressão de combustível. A gente pode olhar tempo de injeção. A gente pode olhar duty cycle de injetor, certo? A gente pode olhar o valor que estava no mapa. A gente pode olhar correções. Será que não é uma correção por temperatura, que nem a galera falou? Correção por temperatura do ar? Será que não tem uma compensação por pressão barométrica? Será que é a sonda lambda que está correção de malha fechada? Você entende que no pilar combustível existe muita coisa? Então, galera, isso que eu vou falar é muito importante. Muito importante. Pega os três pilares. Tem um problema, o motor está apagando. Pega os três pilares, ar, combustível e ignição, e olha o resultado final desses três, certo? E identifica qual deles está o problema, se é ar, se é combustível ou se é ignição. Vou dar um exemplo. Vamos avaliar a ignição, certo? Então, primeiro passo que a gente tem que fazer, vamos olhar qual é o valor final de avanço que a ICU está aplicando. O que eu quero dizer com valor final? A gente tem a tabela, a gente tem compensações, a gente tem várias coisas e a gente vai olhar, ó, cara, quanto tinha de avanço no momento em que estava apagando, certo? Essa é a maneira mais rápida da gente avaliar o avanço. Então vou tirar a pressão de combustível, vou tirar MAP também que eu já tirei. Vou adicionar avanço, tá? E depois a gente vai olhar o lambda. Tá aqui, ó, avanço. Ignition timing. Tá. Olha, tem uma coisa estranha aqui, hein? O que tem de estranho aqui? Oscilando bastante. Galera, isso aqui pode parecer estranho, mas isso aqui é só porque o controle de idle estava funcionando e ele não estava perfeitamente calibrado. Sem contar que isso aqui é um motor que tem um comandão e tudo mais, é normal que a lenta não fique tão estável, tá? Mas hoje a lenta está bem melhor do que isso aqui, tá? Então essa variação aqui é porque o controle de marcha lenta está ativado, tá? Como eu sei, a gente pode procurar, lembra dos states que eu tinha mostrado numa live para vocês? Acho que não estava logando, hein? Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Ignition Time State. Lembra que eu falei? Sempre que você tem algo na sua ECU que pode vir de diversos locais da estratégia. O que eu quero dizer? O valor de avanço que você tem, que está sendo aplicado, ele pode vir do mapa principal, mas ele pode vir de um outro cálculo. Como aqui eu estava em marcha lenta, não era o mapa principal que definia o avanço. Era a estratégia de idle, marcha lenta, beleza? Então, beleza, essa oscilação aqui não é uma oscilação do mapa, essa é a conclusão que eu chego, perfeito? Agora, fora isso, o que a gente vê? Ó, quando acelera, o avanço foi aqui para 14 e depois ele foi subindo, tá? Foi subindo.
aqui também. E aqui, ó, quando ele começou a acelerar, ele estava num valor um pouco menor, ó, 7, 8, beleza? Mas ó, aqui quando ele estava morrendo, aqui ó, tinha ainda 14 graus. Pode ser avanço, pode não ser? Bom, a gente chegou à conclusão que o avanço estava ali na faixa de 10 graus e estava crescendo numa rampa, tá? A gente vai identificar depois o que pode ser essa rampa. Mas olhamos o avanço, tá? Olhamos o avanço, perfeito? Às vezes pode ser que ele caia numa condição do mapa que tem um valor muito errado, sei lá, mas a gente olhou a cadeia final do avanço. Vamos olhar o resultado final agora da parte de combustível. E agora vocês vão ver uma parada legal. Deixa eu ver se já estava com os dois lambdas. Como é um motor V8, show, tá aqui. Olha só que interessante. O lambda também oscila um monte. Vou até mudar aqui a escala. Vou deixar para 1.2 aqui. E olha só, às vezes, olha como o lambda tá oscilando, que ele até sai do gráfico. Aí talvez a gente achou alguma coisa, né? E aí, galera, o que vocês acham? O que vocês acharam desse lambda aqui, ó? Vamos pôr aqui, ó, a hora que ele apagou. Tá, a hora que ele tava apagando aqui, ó. Um tava com 1.33, o outro tava com 0.9. E aí, o que vocês acham disso? Estranho, né? Então, olha só, no avanço a gente viu que tem uma interpolação aqui, tá? No lambda a gente viu que tá meio estranho. Olha nesse caso aqui, por exemplo, ó, o lambda 1 bem pobre, o lambda 2 bem mais rico que o 1. Alguma coisa estranha, tá? E aí, vamos identificar esse problema no lambda então? Ou vamos olhar o do avanço? O que vocês acham? Aí vem a sacada, galera. Olhe sempre os três. Olhem sempre os três, tá? Vocês vão ver só. Vou acompanhar o raciocínio com vocês. Vou colocar aqui o que falaram aqui no chat também. Vamos olhar não a posição do pedal, vamos olhar a posição da borboleta, tá? Tá aqui throttle servo position. Vamos olhar a posição da borboleta. Tá aqui ela. Talvez isso aqui não seja muito fácil de ver, né? Eu vou melhorar a escala aqui pra gente, ó. E quando a gente melhora a escala, a gente... Vocês conseguem identificar alguma coisa? Eu vou melhorar ainda mais a escala para vocês, ó. Vocês conseguem identificar? Se você não conseguiu identificar ainda, eu vou melhorar ainda mais a escala para vocês olharem um ponto fundamental. Quero que vocês olhem o seguinte, ó, o básico. Quando eu pisei no acelerador, que é o laranja, pedal, o que aconteceu com a borboleta? Acompanhe comigo. Quando eu estava aqui na marcha lenta, primeiro que olha só, a borboleta estava variando, ó. Nesse momento ela estava com 23,5, aqui ela estava com 23,3. É normal isso? Galera, é normal. Aqui a gente tem o controle de marcha lenta funcionando. O controle de marcha lenta, ele tem autonomia para abrir um pouquinho, fechar um pouquinho a borboleta em marcha lenta. Beleza? Agora, quando o cara começou a pisar no acelerador, ó, bem aqui, ó, o que aconteceu? Ele abriu, ele pisou no pedal, olha o que a borboleta fez. Fechou. O que a gente estava esperando aqui é que a borboleta abrisse e ela fechou. Olha aqui de novo.
borboleta estava em 24, ele pisou, caiu para 22,8. Aqui, começou a abrir, fechou a borboleta. Então, galera, olha a importância de quando a gente tem um problema, primeiro passo que a gente tem que fazer, tríade do ciclo Otto. Vamos olhar os 3 resultados finais, tá? Vocês podem ter a seguinte dúvida, tá, mas o MAP, que nem a galera falou, não seria um resultado final? Seria, só que o que afeta o MAP? Rotação e TPS. Então é mais complicado a gente olhar direto no MAP. Não estou falando que você não deve olhar o MAP. Você pode olhar o MAP sim, tá? Mas às vezes é mais difícil a gente chegar a uma conclusão só pelo MAP, tá? Aqui, se você for ver bem, ó, quando a gente abre a borboleta nessas condições de rotação baixa, tá? A gente tende a ver o MAP caindo, certo? Você tende a ver o MAP caindo quando sobe a rotação aqui da marcha lenta, perfeito? E aqui a gente não viu, ó, o MAP só subiu. Só que talvez não seja tão simples de verificar pelo MAP. Aqui, pelo TPS, a gente já vê um problema grave. Pisou no acelerador, ao invés de abrir a borboleta fechou. Beleza? E aí, considerando tudo isso, o que vocês acham? Tá? Vamos ver. Douglas Souza falou, põe a sonda aí. MAP respondendo ao contrário, o sinal do MAP parece estar invertido. Posição da borboleta. Pode ser o fio do motor da borboleta ao contrário. Ó, o laboratório da música falou um negócio legal aí. Parece estar invertido o funcionamento da borboleta. Então, vamos identificar isso que o laboratório de música falou. Pode ser o fio do motor da borboleta ao contrário. Beleza? É uma hipótese boa? É uma hipótese boa. Com certeza. Vamos analisar essa hipótese aí? Como que eu sei? Como que eu descubro se o fio dos motores, se a ligação dos motores está invertido? Nas aulas passadas eu falei, ó, você liga em um sentido ela abre, em outro ela fecha. O que vai acontecer se a gente ligar invertido esses fios? Quando a ECU tentar abrir, ela vai fechar, certo? Básico. E quando ela tentar fechar, a borboleta vai abrir. Como que eu descubro se estava invertido? É só olhar aquelas variáveis que a gente falou antes. A gente vai olhar o alvo da borboleta, beleza? Então, o que a gente tem que entender? Nesse caso, a borboleta funcionou errado? Funcionou. Pô, a gente pisou no pedal, era para a borboleta abrir, ela fechou. O que a gente tem que identificar aqui? Se, nesse momento que ela fechou, se a ECU queria que ela fechasse. Você entendeu? Por quê? Às vezes, eu tenho esse problema de chicote que vocês falaram, que o laboratório de música falou aí. Então, se você tem esse problema, o que vai acontecer? Ó, a ECU quer que ela abra, mas ela está fechando. Beleza? Vamos olhar? Então vamos olhar só a borboleta no primeiro momento. Vou tirar avanço e lambda. O que eu tenho aqui? Lembra do em, que é o alvo? Tá aqui, ó. Então, essa variável em branco vai mostrar quanto a ECU queria que a borboleta estivesse trabalhando. Perfeito? Olha só. Em primeiro lugar, a gente tem uma posição que está oscilando, beleza? Deixa eu ver quanto a gente está logando, 100 Hz. Mas, se a gente olhar de uma maneira macro aqui, ó, a ECU queria que ela fechasse. Perfeito? Deixa eu olhar no throttle position aqui, porque essa oscilação
não era para ser assim. Deixa eu ver se no Throttle Position tem também. Bem estranho essa oscilação aqui, ó. Ah, sim. Eu já sei o que é isso aqui. Beleza. Galera, aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem uma oscilação na borboleta, perfeito? Não na borboleta, no target, certo? Ó, tá vendo que numa hora ela quer 41,5, na outra hora ela quer 41,1. Isso aqui tá acontecendo, tá? Só que quando ele acelera, ó o alvo aqui, ó, 40,4. O intuito da live não era mostrar essa oscilação, tá? Mas eu já vou falar o que é. Não vou falar. Isso aqui deixa para uma próxima live, tá? E essa oscilação do branco não era para ser assim, perfeito? Realmente não era para ser assim, tá? Vou dar uma dica. Tem a ver com a marcha lenta, perfeito? Mas, esquecendo esse lado, esses dados, por mais que a gente tenha essa oscilação, a gente vê claro que, ó, nesse momento aqui, ó, a ICU manda, ó, throttle aim, pum, ela quer que fique em 22,9. Ou seja, a borboleta está fechando porque a ICU pediu para ela fechar. Perfeito? A ICU realmente pediu para ela fechar. Então, a hipótese foi boa, mas ela foi por água abaixo. A borboleta não está ligada invertido, certo? Não está ligado. Inclusive, eu vou passar para vocês. Se a borboleta tivesse ligado errado, já no início aqui a gente já teria problema. Porque aqui, ó, a ICU ela pede. Ah, tá bem claro aqui o que está acontecendo. Enfim, depois eu vou analisar isso aqui com vocês com calma, tá? Prometo olhar isso aqui com calma. Mas, quando a ICU pede para ela fechar a borboleta vem fechando. Quando ela pede para abrir, ela vem abrindo. Perfeito? Então, não está invertido. Beleza? Realmente não está invertido. Agora, qual que é o problema? A ICU está pedindo para ela fechar. Por que a ICU está pedindo para ela fechar? Vamos olhar de repente aquela curva do pedal? Vamos olhar aquela curva do pedal. Lembra que eu mostrei para vocês? Então o que eu fiz? Ó? Só para não ter chance de errar. Eu vou fechar o software aqui. Ó. Isso aqui é um negócio muito massa desse software. Eu venho aqui e clico em View Device Config. Ele vai abrir o meu... Ó, abriu aqui. Ó. Ele vai abrir o mapa que eu tinha exatamente nesse login. Então veja, eu estou com um mapa de maio aqui. Eu não preciso fazer uma organização manual minha de qual login está relacionado a qual mapa. Já está tudo certo aqui, porque eu pego o login e eu consigo saber qual arquivo eu tinha lá dentro da ICU, beleza? O que eu quero olhar com vocês? Deixa eu só ver se eu estou compartilhando a tela. Tô. Quero olhar com vocês o seguinte. Como que estava aquela curva de pedal? Beleza? Porque a gente saiu do dinamômetro. No dinamômetro a gente não tem... De repente a gente trabalha com uma curva de pedal para facilitar a calibração lá. E era essa curva que a gente tinha de pedal. O que a gente vê nessa curva? A gente tinha uma curva praticamente 1 para 1. Quando era 0, era 0. Quando era 10. Pede 10, quando é 20, pede 20, repetindo. O que significa isso? Quando eu tenho 20 de pedal, eu quero 20 de borboleta. Tá? Praticamente uma curva 1 para 1. Tá? E aí a gente vai olhar aqui e a gente vai ver se isso bate. Tá? Será que isso está batendo? Vamos olhar aqui, ó. 0 de pedal. Quanto eu tinha que ter de borboleta? 0. Tô com 0?
Não tô com 0, tô com 23. O que vocês falam disso? Como que pode isso? Ó, eu tinha 0 de pedal, eu falei que essa curva aqui, ela traduz pedal e borboleta. Então, eu pedi, ó, quando eu tô com 0 de pedal, eu quero 0 de borboleta. E eu tenho 23 aqui. Voltando só ao raciocínio. Quando pisa no acelerador, a gente espera que a borboleta abra e ela está fechando. Beleza? Primeiro erro que a gente achou, tá? Isso é aquele lance. Da onde vem a posição da borboleta? A posição da borboleta, ela não vem só dessa tabela. Beleza? Lembra que eu falei no 636? A posição da borboleta pode vir da estratégia do anti-lag, certo? Por isso que a gente tem que ver aqui, ó, eu tô com algum problema na borboleta. Vamos ver da onde veio esse pedido para a borboleta fechar. E daí a gente vem aqui e a gente coloca aqui, ó, throttle aim state. Da onde vem o nosso alvo? Da onde vem o nosso target? E olha o que ele está falando, idle. Beleza? Então, o que acontece? Ele não veio do pedal, por exemplo, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir um outro arquivo, que aqui está sempre em idle. Olha, carro andando, tá? Olha aqui, ó, throttle aim state, pedal. Então, significa que nesse momento, o alvo que eu tenho vem da estratégia de pedal. Então, aí sim... caramba, não estou compartilhando a tela. Tá aqui, ó. Esse aqui é um login de corrida, tá? Olha o login inteiro aqui. Ó, quando ele tá aqui na marcha lenta, ó, o carro funcionando na lenta, 1500 RPM, tá? Olha aqui, ó. Olha o idle. Throttle aim state tá em idle. Quando o cara sai andar, throttle aim state tá pedal, certo? Então, o que isso significa? Que nesse momento, sim, a gente relaciona pedal com o alvo de borboleta. Nesse momento aqui, essa tabela está funcionando. De fato, né, galera? Se aqui eu estou pedindo 0 de pedal e 0 de borboleta, se viesse daqui, meu motor não ia funcionar, porque eu ia estar com a borboleta toda fechada, perfeito? Então, quando... E ó, tem até um outro status aqui, ó. Throttle aim state, gear shift. O que a gente aprende aqui? Então, nesse caso aqui, ó, quando ele está em troca de marcha, eu tenho um request diferente de borboleta. Em trocas de marcha, a ECU esquece essa tabela, não entra em idle e ela coloca a borboleta numa condição propícia para a troca de marcha. Beleza? Então, entendido isso aqui, vamos voltar para o nosso exemplo, tá? Tá aqui. Então, aquela posição vem do idle, beleza? Da estratégia de marcha lenta. Então, tem alguma coisa na marcha lenta que está errado, perfeito? Então, olha como a gente conduziu o nosso raciocínio baseado nas hipóteses, beleza? A gente veio aqui e a gente foi saindo. Meu, será que a borboleta está invertida? Vamos ver. Cara, não tá. Ó, então a ECU pediu para fechar. Por que a ECU pediu para fechar? Ó, o Sérgio, ó, o que o laboratório falou aqui, ó. O mínimo que para o motor funcionar é 20 graus. Quando você dá pedal e ela sai do controle dentro, ela vai para o pedal pad, certo? Se você pede 10 graus, a borboleta fecha e o motor morre. Daí olha só o Sérgio, para você crescer você deveria sair pedal em 0 e borboleta em 20. Vamos analisar isso que o Sérgio falou, porque é importante. Para crescer você deveria sair pedal em 0 e borboleta em 20. Vamos olhar. Então, nessa tabela aqui, o Sérgio falou assim, ó, isso aqui você deveria colocar 20 aqui, porque pelo seu login aqui,
você está pedindo para a borboleta fechar mesmo. De 0 está 0, 10 está 10. Olha só, Sérgio, a importância da gente analisar o firmware, tá? Olha o que fala aqui, ó, no help da Motec. Esta tabela precisa começar em 0. Isso que o Sérgio falou faz sentido, galera. Olha só, vou repetir o que ele falou. Meu, você está começando a sua tabela com 0. Você deveria começar com um valor como 20, por exemplo. Por quê? Porque antes de você sair da marcha lenta, a borboleta está funcionando com 23, certo? Galera, esse é um dos detalhes que fazem a Motec ter uma saída de marcha lenta igual de carro original. Igual de carro original. E eu vou compartilhar esse segredo com vocês. Olha só. O que acontece, tá? Todo o problema e toda a sacada tá nessa parte aqui, ó. Tá? Idle setup. Tá em condição de entrada e saída de marcha lenta. Tá? Pode parecer estranho, mas o 0 aqui tá certo. A gente precisa começar em 0 aqui sim. E eu vou mostrar para vocês o porquê. O que acontece? Se a gente fosse usar, por exemplo, a estratégia do Sérgio, tá? Que é o que muitas ECUs pedem para você fazer. Vai acontecer o seguinte. Vamos colocar 20 aqui e 20 aqui ou aqui 25, tá? O que vai acontecer? O controle de marcha lenta, ele tem autonomia para abrir e fechar a borboleta, do jeito que a gente está vendo aqui, ó. Beleza? Então ele consegue abrir a borboleta. Vou tirar o EN aqui, ó, mas a gente vê, ó, o controle funcionando, ó, ele fechando a borboleta para 23.4, ele abrindo para 23.6, ele fechando em 23.4, beleza? Então, com o pedal fora, em 0%, ele tem essa autonomia para abrir e fechar, certo? Se ele tem essa autonomia para abrir e fechar, vocês concordam comigo que é impossível eu configurar um valor aqui que vá ser sempre igual ao valor que eu estava? O que acontece? Não tem como eu saber qual valor que eu tenho que configurar aqui para quando eu começar a pisar e sair da marcha lenta, ele já começar com um valor maior. Sempre vai dar um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. Só se você tiver muita sorte ele vai começar a crescer. É claro que isso aqui tem um problema grave, porque ele fecha, beleza? Agora, se eu colocasse 20, talvez ele também fechasse um pouquinho, ou talvez ele abrisse menos do que o necessário. Qual é a saída? Tá? Qual é a grande sacada? E eu vou mostrar para vocês agora, tá? A grande sacada tá aqui, ó. E aí entra a importância da gente estudar o firmware. Esse gráfico aqui tem muita coisa e ele pode parecer complexo. Esse gráfico, ele tem a resposta do nosso problema, tá? E eu vou mostrar, explicar eles para vocês. O que aconteceu aqui, ó? Tem muita coisa aqui, mas acompanhe só o que eu vou mostrar. Linha preta, pedal. O cara veio aqui nesse exemplo, ele veio com o pedal aberto e fechou. Fechou com tudo o pedal. Fechou e veio para 0. Perfeito? O que acontece? O alvo da borboleta, ela não pode ir para 0. Perfeito? Quando ela identifica a marcha lenta, tá aqui, ó, rotação do motor menor do que o alvo, tá? Ela, opa, tô em marcha lenta. Aí esquece aquela tabela. A ECU assume o controle da borboleta pelo idle control. Então é a estratégia de marcha lenta que está funcionando, beleza? Nesse caso aqui, olha só, a estratégia de marcha lenta fez com que a borboleta abrisse um pouquinho, beleza? Olha aqui o EN, a linha tracejada aqui, ó, abrindo. E a curva vermelha é o que, ó?
Posição da borboleta controlada pelo controle de marcha lenta. Então, ó, a borboleta abriu, depois ela fechou um pouquinho. O que acontece? Nesse momento aqui, ó, o cara começou a pisar no pedal, ó. Ó a curva preta crescendo, ó. E aqui ele fala, opa, sai da marcha lenta, tá? Então vai ter um valor de pedal que vai sair da marcha lenta. Normalmente tem injeções que recomendam, ó, trabalha com 1%, 2%. Por quê? Para você ter certeza que você quer sair mesmo. Olha quanto a Motec recomenda. 0,1%. Ou seja, o cara encostou, a gente já tem controle da borboleta. Perfeito? Só que por que isso aqui não dá soco? Imagina assim, ó, saiu com 0,1, ele já vai para a tabela. Mas a tabela o cara recomenda ser 0. Isso aí não está errado? Tem essa variável aqui, ó, que é algo muito importante. Esse offset e esse blend. Tá? Como que ela faz? A ECU, ela aprende qual é a posição em que ela tem que ela está. Ela aprende. E quando você pisa no acelerador, ela usa uma mistura entre a posição que você estava e a posição que está naquela tabela que eu mostrei para vocês, certo? Então, aqui a gente pode usar 0 e 10 sim, beleza? Esse assunto, para eu mostrar a conta que a ECU faz, eu vou precisar de mais tempo, mas basicamente a conta está aqui, ó. O que ele faz? Ele pega essa variável aqui e ele usa, por exemplo, 45% de uma tabela e 55% e o resto do que ela aprendeu, para conseguir fazer essa transição. Vou repetir para deixar mais claro. A ECU, se você fizesse aquilo que o Sérgio falou, por exemplo, que é uma estratégia que muita gente usa e em algumas injeções está certo, perfeito? Você vem aqui e fala, ó, eu quero pelo menos 20. Qual que é o problema disso? Quando você variar a condição, por exemplo, ó, eu tô num dia aqui que tô com uma pressão barométrica maior, tá? E eu preciso de menos borboleta, tá? O idle control vai aprender e vai fechar a borboleta. Quando você sair da condição de marcha lenta, pum, você vai ter um degrau, porque você vai estar abrindo mais a borboleta do que precisa. Então não tem como a gente saber qual vai ser a posição perfeita de borboleta da saída da lenta, porque isso varia demais, galera. Esse é o grande aprendizado, ó. Não, ó, o cabelo do cara, né? Mas faz parte da vida. Não tem como você saber a posição perfeita da borboleta para a saída da marcha lenta, porque não tem como você descobrir a posição anterior. A ECU ela está se adaptando, perfeito? Ela pode estar um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais fechada. Você calibra seu motor em Curitiba, vou dar um exemplo, pressão barométrica de 90 kPa, daí você vai a nível do mar que é 100 kPa, talvez a sua borboleta trabalhe um pouco mais fechada para manter a lenta na mesma rotação, porque você tem uma pressão maior. E aí o que vai acontecer? Você usa o valor que você tinha calibrado antes, ele vai dar aquele soco na hora que você sai da lenta. Beleza? Por isso, a Motec faz o quê? Ela aprende a posição que ela estava. Isso aqui que ela faz, esse gráfico aqui é um aprendizado. Ela aprende a última posição aqui, ó, tá vendo? Ela controla. A partir do momento que o cara acelera, ela fala, ó, eu vou sair dessa posição para cima. Perfeito? Então, isso não tem um buraco. Ela sempre vai abrir. Ela sempre vai abrir. Daí você vai falar, pô, Roberto, beleza, legal tudo isso que você falou, mas não era o que estava acontecendo. Não era o que estava acontecendo. Por que não estava acontecendo isso aqui? Porque eu precisava de uma posição muito grande
de borboleta na marcha lenta, ó, 23%, tá? E o que acontece? Sem contar que para todos os cálculos o que vale é o throttle position, que é a quantidade de ar, basicamente, que a gente já está falando de 41%. Então, nesse caso, o que estava acontecendo? Esse valor calibrado estava errado. Eu estava dando um peso muito maior para a minha curva de pedal. Quando ela ia calcular esse valor da saída, ela pegava muito mais a parte do pedal, que estava 0, 10, e daí ela caía, do que a posição aprendida. Então eu tive que mudar esse valor para, olha, a posição de sair, quando ela sair do controle, você vai muito mais próximo do que você calibrou do que da tabela. Perfeito? E daí depois que o da tabela cresce, ela esquece o outro. Olha só essa curva verde aqui, ó. Tá? O que eu quero dizer? Essa curva preta seria a posição do pedal, certo? Throttle pedal. Nesse momento que saiu da marcha lenta, quanto que ele estava pedindo de pedal? Pela curva que eu tenho lá, 0, 0, 10, 10, ele está pedindo exatamente isso aqui, por exemplo, nesse caso aqui, 0,1%, beleza? Só que ele não abre 0,1%, a borboleta não fecha. Por quê? Porque ela parte desse aqui e soma isso aqui, aqui. E ela sai aqui, ó. Beleza? Então, sempre que a posição pedida de borboleta for menor que é calculado, tá vendo que essa curva preta está sempre abaixo aqui da verde? Ela vai por esse aprendizado da lenta. Tá vendo quando essa curva preta passou aqui, ó? Nesse momento aqui é quando a ECU fala, cara, beleza, agora esquece tudo que eu aprendi na lenta, vamos olhar só para a curva do pedal, tá? Vou repetir, galera. Isso aqui não é algo simples, nem fácil de entender. Eu bati cabeça para entender isso aqui. Eu estou mostrando para vocês, minha ideia nessa live é mostrar a importância da gente aprender a estudar o firmware. O que a ECU faz, como a ECU pensa, isso muda de cada fabricante para fabricante. Dependendo da injeção que você está usando, você tem que fazer exatamente isso que ele falou. Se você não deixar 0 naquela curva ali, vai dar um buraco. Mas se fosse mexer com qualquer ECU que faça esse aprendizado da lenta, da posição da borboleta da lenta, isso aí não vai funcionar. Beleza? No caso da Montec, os caras pedem, cara, coloque 0 ali. Beleza? O objetivo aqui, galera, é mostrar. Se você quer trabalhar na área, se desenvolver e não só se desenvolver, mas se diferenciar de verdade, um ponto muito importante é não ficar amarrado a uma marca X de ECU, tá? Muito mais inteligente você ter conhecimento para trabalhar com qualquer marca, porque aí o seu negócio não depende dos outros, certo? Ah, eu só trabalho com a marca X. Cara, marca X está mal, não tem engenheiro trabalhando lá mais, os caras não estão desenvolvendo, a pandemia pegou, vai fechar a empresa. E aí, a sua empresa vai fechar também? Você não vai trabalhar mais? Então é muito importante a gente, eu acho pelo menos muito mais inteligente, você ter uma base técnica que você consegue se virar com qualquer ECU, beleza? É lógico que quanto mais projeto você fizer de uma determinada marca, mais experiência você vai ter. Mas é possível você ter uma base que te ajude a trabalhar já de uma maneira muito eficiente com qualquer ECU, tá? E o estudo do firmware da ECU que você quer usar ou precisa usar é muito importante, beleza? É muito importante. Esse é um exemplo que eu não iria resolver se eu não viesse aqui e falasse assim, beleza, borboleta fechou, mas por que fechou? Vai lá, estuda o help, estuda todos os detalhes de cada variável aqui e para entender a fundo o que cada coisa faz, tá? Não se engane, não se engane. Não é porque nenhuma nacional não faz esse tipo de aprendizado que um dia elas não vão fazer. Há 10 anos
Não tinha nenhuma nacional que fazia correção de malha fechada de lambda, certo? Não quer dizer que para sempre vai ser assim. Então, aprender esses detalhes, certo? E não só esses detalhes de firmware, mas aprender como estudar o firmware para você se diferenciar de verdade, faz muita diferença, beleza? Faz muita diferença. É fazer esse passo a passo que eu fiz com vocês aqui. Olha o problema, tá? Desse problema, o que eu tenho que fazer? Achar a causa do problema. Putz, cara, a borboleta fechou. Por que fechou? Olha a sequência que nós juntos nessa live fomos. A borboleta fechou. Tá ligado invertido? Não tá. Por que ela pediu? Da onde, de qual parte do firmware veio esse request? De qual parte do firmware veio esse pedido? Da marcha lenta. Então vamos olhar o firmware da marcha lenta, vamos estudar. Da onde vem a posição alvo da marcha lenta? Daí a gente entra no firmware, estuda isso aí. Ah, tá aqui, ó. Então é aqui que eu tenho que mexer. Essa é uma diferença de tentativa e erro, você sabendo o seguinte: tentativa e erro, qual variável eu vou mexer? Em vez de 1000, eu vou colocar 1200, testa. Ah, não foi? Vamos por 1500, testa. Eu pus 15.000, vamos por 1500. Não é assim que você faz calibração. Você estuda, identifica, cara, então esse throttle pedal offset, da onde ele vem? Ele vem do blend. Tá 45. A Motec recomenda de 30 a 60. Vamos colocar 30. Melhorou? Piorou. Vamos para 60? Opa, melhorou. Vamos pôr para 50. Melhorou ainda mais. Então esse valor está entre 60 e 50. Vamos por 45? Piorou. E aí sim você faz testes de tentativa e erro. Mas só depois que você já tem uma base técnica real da onde você tem que mexer. Beleza, galera?